Estamos na 4ª edição da Semana da Leitura, aqui de Caxias do Sul. Este evento é promovido pela Câmara Municipal de Caxias do Sul, com apoio da organização da Feira do Livro. E claro que a Roda de Saberes tem que trazer literatura para o debate. Hoje, nosso tema envolve a escrita das mulheres, letras femininas. Para conversar conosco, 2 escritoras caxienses, 2 mulheres preocupadas com a arte. Estão conosco Marília Froze Galvão, professora e escritora, e Vera Mari Damian, que é jornalista e também escritora. Meninas, bem-vindas, e eu já estou muito curiosa. Marília, o que estamos rascunhando depois, então, da primeira obra, Fagulhas? O que vem por aí? Eu sou uma pessoa muito curiosa sobre mim mesma. Eu quero me conhecer. Então, eu tenho olhado para dentro de mim e eu tenho procurado saber das minhas raízes. Até que ponto eu sou parecida ou eu herdei dos meus antepassados. O que eles passaram para mim? E eu estou me consultando na minha infância e eu estou fazendo assim uma continuação das fagulhas. Eu diria que agora são outras fagulhas. E nessa procura de mim mesma, assim, nesse autoconhecimento que eu estou procurando, eu tenho me questionado e eu tenho procurado consultar o meu quintal, a minha infância, e eu tenho obtido respostas. E ocorre um fenômeno muito interessante, que eu chamaria de reconsolidação. É o seguinte, como eu me consulto e eu acesso as memórias que eu tenho de infância, é como acessar algo no computador. O que acontece? Eu acrescento algo novo, ou imaginação também, e essa lembrança fica reconsolidada de uma forma talvez um pouco diferente, porque a gente não pode confiar também totalmente nas nossas memórias. Então, eu tenho feito isso, essa procura de mim, esse autoconhecimento, e tem resultado em outras fagulhas. E, Marília, esse resultado é em contos, crônicas, poemas, um pouco de tudo? As 3 modalidades. Tem alguns contos, algumas crônicas e alguns poemas. Só que eu vou te dizer, eu me sinto mais segura nas crônicas mesmo. Mas tudo é aprendizado. Marília, você é natural de Caxias? Sim, eu então sou essa natural. Infância que está ajudando você a construir os próximos passos literários é Sim, caxiense. Eu sou caxiense, as minhas raízes são daqui. Os meus pais eram da colônia, da linha Boêmia, pertinho de Nova Milano. Então, ali é uma comunidade, uma das mais antigas comunidades da imigração italiana. É o berço, se eu não me engano, da imigração. É o berço, isso. E o meu avô veio da Itália e ele morou ali. Casou com a minha avó, que também veio da Itália, e ele teve 12 filhos. E o meu pai é um desses 12 filhos. E eu adorava ir para a colônia com o meu pai, era como se eu fosse para o céu. Imagina, o trem ainda funcionava, nós íamos de trem até Farroupilha. Depois, em Farroupilha, a gente pegava o que se chamava de linha até a linha Boêmia. E lá eu tinha as primas, os primos, os parreirais. Eu tenho lembranças assim inesquecíveis. Os tios, a sociedade, o campinho de futebol, o capitel de São Roque, na frente da comunidade ali. Então, eu tenho muita coisa assim
grata, relacionada com as minhas origens, das quais eu tenho muito orgulho. Olha só, pelo jeito, Vera, aí vai nascer até algumas escrituras que contam um pouquinho da história da cidade, de Caxias e de Farroupilha, as duas cidades próximas aqui, pelo que eu estou sentindo, Vera. Olha, eu achei tão bonito esse relato da Marília, principalmente porque ele me traz a constatação que eu faço assim reiteradas vezes, de que as pessoas têm as suas melhores memórias quando estão próximas da natureza. E eu tenho visto isso assim em vários relatos, né, de pessoas dos mais diferentes áreas, né, e entre as escritoras sempre remete para uma história assim. Recentemente a Maristela Shepherd Davis lançou um livro e ela conta também a história de quando ela ia visitar o avô no interior do interior, né? Trazendo as histórias e a magia da natureza. Não é só a magia das férias, é a magia que a natureza traz para as crianças, a liberdade que a natureza traz para as crianças. Muito bonito. Estou louca para ler já. E a Vera também é uma escritora da natureza, porque além dela cultuar a natureza, ela também, sua primeira obra, mais voltada à área infanto-juvenil, né? Mais infantil propriamente, Vera, fala de flores, fala da Nini, em meio a essa natureza toda. Continua seus escritos nesse mesmo território, Vera? Continua, mas eu diria que dentro da militância ambiental, né? Eu sou jornalista e eu estava comentando, né, que eu sou uma escritora nas horas vagas e ultimamente não tenho tido horas vagas. Então eu tenho me dedicado muito para o trabalho e dentro do meu trabalho buscado produzir bastante material relacionado à questão ambiental, até pela emergência, né? Emergência do clima, emergência da degeneração ambiental em todas as áreas. Qualquer pessoa que esteja acompanhando recentemente está vendo o que está acontecendo em nível de Brasil, em nível de Porto Alegre, né? Estão tentando implantar uma mina de carvão em Porto Alegre. Então, eu tenho me dedicado bastante para a escrita, mas nessa área do jornalismo ambiental. E diz, né, tem uma tradição do jornalismo que diz que o jornalista é um contador de histórias do presente, né? Então, de certa forma, a gente continua contando histórias, fazendo jornalismo. E esse cotidiano, assim, mais emergente, também precisa ser contado, Vera. Você, além disso, também escreve no jornal Bem-Estar, então tua escrita está ali, cotidiana. No jornalismo a gente fala de hard news, embora o da Vera seja mais especializado, Soft. O jornal Bem-Estar é mais suave, é muito soft. leve, mas com foco também nesse cuidado, nessa necessidade da gente comer melhor, comidas mais saudáveis, sem agrotóxicos e viver melhor. A yoga tem sido também tua parceira e você escreve muito sobre no bem-estar. Exatamente o que acontece. A busca de bem-estar exige que tu tenha qualidade de vida. A busca da qualidade de vida exige que tu tenha um ambiente favorável e saudável ao teu redor. Então, do ponto de vista do bem-estar, tudo é holístico, tudo está ligado. Tem aquela história que conta assim que o bater das asas de uma borboleta aqui pode provocar um furacão do outro lado do mundo, né? Por quê? Porque a gente vive num planeta, como diz a menina, a Greta Thunberg, né? Não existe planeta B. Estamos no mesmo planeta. Então, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente busca aqui, ele tem que prever um exercício de preservação ambiental, de justiça social, de preservação social, de valores, né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra, porque na existência e na vida tudo é holístico, né? Então a gente fica atuando em várias áreas, né? Didaticamente compartimentando assim para a gente poder atuar mais diretamente, mas elas estão todas ligadas.
Tem um autor, né, que é o Edgar Morin, que ele fala justamente dessa teoria da complexidade nos saberes. E eu quero te perguntar, agora caminhando no território da educação, Marília, você teve uma grande experiência como professora, né? E como é que você via as escrituras dos seus alunos? E como você observa hoje, que tu também tem, no Órbita Literária, a gente contata com várias gerações. Como é que tu vê essa escrita de hoje, dessa juventude, desses alunos, desses estudantes? Olha, já faz alguns anos que eu estou afastada do magistério. Mas, nos últimos 10 anos antes de eu me aposentar, eu trabalhei muito com jovens do ensino médio e também com meninas do curso normal, do magistério, né? O que eu observei que eu não tinha muita dificuldade que os meus alunos lessem. Eles gostavam até de ler. Inclusive, eu sempre incentivei bastante, mas isso não era assim muito usual, a leitura. Acho que hoje já estão sendo colocadas em prática outras medidas, né, para incentivar essa gurizada para leitura. Eles leem muito, embora eles fiquem também... É leitura na internet, mas a leitura de livros ainda não é assim como deveria ser. E você, o ideal, né? E você foste uma menina leitora, uma jovem leitora? Eu fui. Eu fui desde criança leitora. Eu já fui para a escola alfabetizada, minhas irmãs me alfabetizaram. Quando eu fui para a primeira série, eu já lia. E interessante que nós tínhamos a cartilha e eu lia tanto que eu decorava os textos. E quando a prof nos chamava um por um lá no fim da sala para ouvir a leitura, eu dizia o texto olhando para o rosto dela. Era muito engraçado. Então, desde cedo, eu amei. Tive 2 irmãs mais velhas, professoras, então elas sempre despertaram em mim isto. E talvez por ler muito, eu goste de escrever um pouco de vez em quando. Agora, quando professora, eu observava pelos textos que os alunos escreviam. Na primeira linha, eu já diria, este aluno tem leituras, ou este aluno não lê. Consegue observar a bagagem, né, a experiência leitora de cada um. Tuas netinhas leem, Vera? A mais velha, que está agora entrando na pré-adolescência, começou a devorar livros, né? E eu achei um amor isso, porque elas não moram aqui, né? Elas moram em Antônio Prado, então elas têm muito esse mundo da rua, que a Marília estava relatando, né? Esse mundo junto à natureza, esse mundo da rua. Então, eu me chateava assim, que a leitura não era uma grande prioridade assim, na vida delas. Mas agora eu estou observando que está mudando um pouco. Assim, né? Elas começam a entrar na adolescência, ela está adorando, está lendo um livro por semana. Digo, que lindo, né? A avó elogia horrores elas. Né? E a avó incentiva, então fica tudo lindo. Gente, eu vou interromper um pouquinho, porque estamos já encerrando o primeiro bloco. E no segundo, nós vamos querer saber o que as nossas convidadas estão lendo, até para dica para quem está em casa. Fique com a gente, Roda de Saberes, conversa sobre letras femininas na Semana da Leitura de Caxias do Sul. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Roda de Saberes está de volta, falando sobre letras femininas com nossas convidadas, Marília Froze Galvão, escritora e professora, e Vera
Vera Mari, eu sempre esqueço do Mari, Vera, a gente está sempre conversando. Vera Mari Damian, jornalista e escritora. A gente esquece do nome do meio, né? Eu também sou Vânia Marta. Mas o meu é importante porque eu tenho uma irmã que se chama Vera Lúcia, então até para que os meus atos não recaiam sobre ela, eu uso o nome completo. É identificação, tá certo. Gente, a quarta semana da leitura, ela faz parte da programação pré-feira do livro de Caxias do Sul. É também um dos eventos que, digamos assim, cumpre a lei que cria a Feira do Livro. Essa lei, ela cria a feira e também a Semana da Leitura. Desde 2016, a Câmara Municipal promove, então, a Semana da Leitura com uma programação que coloca a literatura em debate, principalmente com programas na TV Câmara que tratam dos escritos caxienses, principalmente também dos leitores, o que nossa cidade está lendo. E hoje, claro, eu falei para vocês no bloco anterior que eu quero saber o que nossas convidadas estão lendo. Vera, posso começar contigo? Pode. Quero saber o que tu tem aí para a gente e que, na verdade, está te mobilizando, te transformando enquanto leitora. Eu, na verdade, hoje, quando vinha para o programa, fui olhar para os meus livros e aí a gente constata aquela coisa triste que, assim, não sei se 80%, mas não muito longe disso, são livros autores masculinos, né? Autores homens. E eu queria trazer livros femininos. E aí me saltou, assim, esse livro, que é de uma escritora local, chamada Susana Weber Alves. É um livro novo, recém-lançado. Ela vai estar lançando também na Feira do Livro agora. O nome do livro é uma palavra difícil que se chama Scroctifuf. A Susana Weber Alves, ela é uma escritora, ela tem baixa visão, né? E ela criou um reino tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu não posso dizer que eu estou lendo, porque quando eu sentei para ler, eu não consegui mais sair do livro. Eu fiquei a tarde inteira lendo o livro dela. Um amor. Terminou o livro e eu digo, eu vou mandar uma mensagem para ela, pedindo, pelo amor de Deus, para ela publicar o resto, que eu quero conhecer o resto da história, porque é uma saga, né? Então, é um amor, é uma leitura super leve, super light, super cheia de bons valores, inclusive, né? Não é moralista, nada disso, mas ela tem... E ela te traz, assim, ela te desperta um astral de muita leveza. E muito bacana. E ela faz aquilo que eu chamo assim de te leva para a espaçonave, né? Que é quando o livro é bacana mesmo. É como se tu entrasse numa espaçonave assim, e fosse viver um outro mundo. Assim, depois tu volta, aterriza, né? Diferente, obviamente. Então eu vou destacar ela, né? E Susana, tem o nome do meio? Susana Weber Alves. Weber Alves. Recomendo. Tá? E outros que eu trouxe aqui para vocês, assim, um foi a Marina Colaçante, que eu consegui fazer uma foto com ela na Feira do Livro de Caxias. Coisa mais linda, né? A gente ter uma oportunidade dessas. A Marina Colaçante povoou a minha juventude, assim. A gente achava, os textos da Marina Colaçante era alguém muito, muito distante, de repente está ali do teu lado na Feira do Livro. Só por isso, só por te consolidar, assim, né, expectativas lá de trás, assim, já seria maravilhosa uma Feira do Livro. E a Feira do Livro é muito mais que isso, né? Um momento sui generis na história. Que título tu trouxe da Marina, Vera? Poesia em 4 tempos. Poesia em 4 tempos. E eu aproveito também para falar da Marina, porque eu também sou leitora dela. E quando a Vera falou que leu muito, Marina escreveu muito para revistas. Ela é jornalista. Exatamente. Escreveu muito para revistas e com textos que tinha o tema mulher. E ela também depois foi para a literatura, deixou então, né, o jornalismo propriamente dito de cotidiano, de revista, e ela passou a escrever vários gêneros, entre eles releituras de contos de fadas. Tem contos de amor rasgados, é outra dica que eu deixo, muito bom. E ela é casada com um super poeta, né? O Afonso Romano de Santana. Bela dica, Vera. Então, e aí outras coisas que eu trouxe aqui, aproveitando já que foram livros da infância do meu filho,
que eu conto para as minhas netas e elas amam, né? Então, um livrinho da Ruth Rocha, que é mega, ultra, super atual, que é um livro que fala muito sobre a diversidade e sobre tu não te deixar levar pela influência social. E um outro livrinho aqui da Ana Maria Machado, que são 4 histórias, uma mais queridinha do que a outra, assim, um amor, o jeito que ela trata cada um dos temas. O da Ruth, Bom Dia, Todas as Cores? Bom Dia, Todas as Cores, que conta a história de um camaleão que sai e aí ele vai encontrando, né, vários amigos da floresta e cada um, ele sai com uma cor-de-rosa, uma roupa cor-de-rosa, né, e aí cada um que ele encontra vai dizendo, mas que cor mais feia, quem sabe tu muda para tal, né? E ele vai mudando, até que um dia cai a ficha, né, de que não, ele tem que usar a cor que ele gosta, ser do jeito que ele gosta. Mas é um amor, ele é todo em poesia, é um amor, o livrinho. E o bacana, né, que eu digo, meu filho tem 34 anos, na época que ele era criança, era super difícil conseguir livros infantis, por isso que eu guardei esses, né, e tem alguns outros guardados. E agora as filhas dele amam, né? Então tem coisas que permanecem no tempo, né, pela qualidade mesmo, né? E porque há uma partilha. Eu penso que isso também tem muita responsabilidade tua, Vera, porque quando a gente partilha a leitura em casa, a leitura vai caminhando. Marília, o que temos aí? Antes de apresentar esse livro, eu queria dizer o seguinte. Se comentou em bem-estar, em qualidade de vida. Eu penso que as artes, de um modo geral, têm que fazer parte da nossa vida. Não consigo conceber, é impossível admitir uma vida sem a vivência da arte. Seja pintura, escultura, fotografia, cinema, seja o que for. Em especial a música, a poesia. A pintura. Isso, a mim, pessoalmente, a literatura me salva. Me salva até de mim mesma. E eu trouxe um livro da amiga do livro, da Feira do Livro desta 35ª. Ela se chama Bernadette Zardo. Ela gosta de ser chamada de Berna. Para mim, ela é a poeta. A poeta. Eu digo que esse livro é maravilhoso e, se tem tempo, eu gostaria de ler um pequeno trechinho. A gente faz questão de ouvi-la. Marília é muito elegante, inclusive na leitura, não é, Vera? A gente faz questão de ouvi-la. Obrigada. Como pó de estrela. Há um perfume no ar, perfume de chá sorvido em xícara de porcelana, pintada à mão, com arabescos e motivo de rosas, cor-de-rosa em flor. Quando eu sei que elas desabrocham, abro a porta do meu coração. Só mais uma chávena, diz a senhorinha, dona da chave. As senhorinhas outras, ainda com beijinhos na boca, tão belas e tagarelas, sem perceber, eu e você, amanhã seremos elas. Como é bom não ter ninguém para dar ordens, diz a senhorinha, dona do último acorde, degustando ao seu tempo cada vivimento, carregado de doçura e viuvez. As aves da mesma pena, chegará a sua vez. Que seja eterno o arco-íris, que a criança desenha a lápis sobre o pires. Lembra a senhorinha com o sol e o céu e o mar na íris. No último ato do meu teatro de sombras, abro os meus braços para abraçá-las. Meus braços são pequenos e eu não consigo cingi-las. As senhorinhas escorregam entre os meus dedos como pó de estrelas. Olha, a Berna caprichou nessa obra, hein, Marília? É assim, profundo, tem uma musicalidade, tem
assim, só uma pessoa de grande sensibilidade como ela mesmo para... Então, recomendo, vamos homenageá-la. Ela é amiga do livro nesta feira. E vamos não só ler Poema Casa, aproveito que a Marília trouxe essa dica, como também convidar você que está em casa ou, enfim, no trabalho, para ir para a Feira do Livro, que vai começar dia 27, sexta-feira agora, e se estende até 13 de outubro. O Délcio é o patrono, o Délcio Agliardi, e a Bernadette Zardo, sempre confundo o sobrenome. Bernadette, então, é amiga do livro e ela provavelmente vai estar o tempo todo lá na feira. Se você quer dar um abraço nela, ela vai ficar muito feliz. Então, do dia 27 de setembro a 13 de outubro, na Praça Dante Alighieri. Como minhas convidadas, então, trouxeram as dicas, eu quero aproveitar que a Marília trouxe poesia para lembrar. Esse poema, por exemplo, que a Marília leu, da Bernadette, ele exige muitas leituras. Não é na primeira leitura que a gente vai vivê-lo, vivenciá-lo. E tem um autor que diz, e tem coisas que às vezes elas vão significar na hora e outras não. Tem um autor que se chama Otávio Paz, e ele diz que tem um elemento a partir da fruição da poesia, que é a imagem poética, que é justamente o recurso que envolve tudo aquilo que a palavra não dá conta. Então, às vezes, essa poesia nos toca e a gente não sabe dizer como ela toca. É por conta disso que a gente tem a imagem poética. E claro que eu também trouxe minhas dicas de leitura. Então, eu chamo a vinheta do Anote Aí. As dicas de hoje são Marília Froze, Alvão, em Fagulhas. Gente, provavelmente essa obra vai estar na feira. Eu sugiro que vocês comprem. A Marília diz que é crônica, mas eu acho que é uma mistura também, às vezes, de crônica, conto e, dentro de alguns, muita poesia. Vocês imaginem que aqui ela ensina a gente a fazer tomate seco com tanta harmonia e tanta elegância como ela é, né? Então, minha dica. Muito obrigada. Uma delícia esse livro dela, eu já li. Tempo de Primavera, claro que é o tempo de florir. E, lógico, o mundo da Nini é um mundo um pouquinho da Vera. E a gente convida você, então, a conhecer a Menina das Flores, que tem um pouquinho também das netas da Vera aqui e um colorido todo especial de natureza. Nossas dicas de hoje do Anote Aí. Obrigada, Vânia, muito obrigada. E aqui eu quero, lógico, nosso programa hoje está um pouco compacto, mais compacto, até porque ele é especial. Eu aproveito também para lembrar, para quem está em casa, que a Semana da Leitura é uma iniciativa da Câmara Municipal de Caxias do Sul, e este programa faz parte da semana. Ele também cumpre uma obrigação legal, porque a lei que instituiu a Feira do Livro, que é a lei, deixa eu me lembrar se eu tenho o número dela aqui, deixa eu ver se eu trouxe, é a lei 2828, de 11 de outubro de 1983. Essa lei, então, ela cria a Feira do Livro e também a Semana da Leitura. E eu lembro a todos que este programa, a Roda de Saberes, é uma iniciativa da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. E este programa, Letras Femininas, que é o tema de hoje, ele valoriza a escrita de nossas mulheres. Eu aproveito, Marília, para você se despedir com quem está em casa e dá assim, uns segundinhos. O que mais que vai ter na sua futura obra? Até dei uma dica antes, eu fiquei curiosa, eu fiquei instigada a falar com quem está em casa um pouquinho sobre isso. Como eu disse que eu estou naquele processo de autoconhecimento, e eu tenho procurado, então, no meu baú as minhas coisas, as minhas histórias. Então, não é só da infância, nem da juventude, e também da maturidade, nas novas, que eu talvez intitule assim, outras fagulhas. Então, eu
eu já executei esse projeto, eu tenho outros, mas assim, as casas onde eu morei. Tenho o poema Casa, mas eu retrato as casas onde eu morei, a casa da infância dos meus pais, a casa dos tios na colônia, os parreirais, pisando nas folhas secas. E tem o apartamento de recém-casada. Nos anos 70, a gente morava ali no centro, no prédio onde era da Dona Quitéria, tinha as lojas pernambucanas embaixo, tinha a loja Renner, era ali na Júlio. Então, nós estávamos próximos de todos os cinemas da cidade, praticamente. Só o Real, lá em São Pelegrino. Nós tínhamos o Ópera, o Imperial, o Guarani e o Cine Central. E nos anos 70, tudo acontecia ali. A praça era o centro da cidade. Então, eu busquei essas coisas também na história da minha vida. Então, eu diria que as outras fagulhas não são também só autobiográficas. Tem uma pitada de imaginação e uma pesquisa da época. Mas sempre assim eu contemplo Caxias. Eu faço um mapeamento de onde eu vivi, de onde eu morei. Onde cresceu. Vera, acho que você vai ler, né, Vera? Eu também. Não, eu já tô querendo aqui. Eu queria chamar atenção para um detalhe, que é o seguinte: nós temos uma boa quantidade de escritoras mulheres em Caxias e escritoras de muita qualidade. Inclusive, temos uma jabuti aqui, né, que é a Natália Polez. E assim, boa parte desse trabalho das escritoras pôde acontecer, e de escritores também, em função do histórico de leis de incentivo à cultura que a gente teve aqui no município, né? Então, é muito importante que a gente tenha em vista que isso continue acontecendo, que os escritores da cidade continuem sendo incentivados e que possam continuar escrevendo as suas obras, expressando os seus talentos, porque a sociedade vai ser cada vez menos materializada, no sentido de produção material, né? Caxias ainda está dentro muito disso, é tudo muito, muito hard, né? E vai ser cada vez mais software e menos hardware. Então, a cultura, a cidade que tiver assim, uma expressão cultural consolidada, ela vai estar à frente das cidades que só estiverem ainda nesse processo de industrialização e de produção material só. Então, é muito importante. A cidade está de parabéns, mas assim, no sentido de que tem um talento inato, efervescente, mas esse talento todo precisa continuar sendo apoiado e incentivado. E, claro, Vera, agradeço novamente a participação de vocês, e eu quero dizer que a TV Câmara é uma incentivadora dessa produção feminina. E por isso que a Roda de Saberes hoje conversou sobre letras femininas. Eu quero muito agradecer a companhia de quem está em casa, quem acompanha a Roda de Saberes sempre. Eu convido você a dar dicas para construir as pautas do programa pelo imprensa@camaracaxias.rs.gov.br, e se quiser também pode me ligar no 3218-1699. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima Roda de Saberes. Letras femininas. Este é o tema da Roda de Saberes de hoje, que traz para o bate-papo duas escritoras caxienses, Marília Froze Galvão e Vera Mari Damião. São duas profissionais das letras que vêm partilhar conosco um pouquinho de sua produção. Eu convido você
acompanhar a Roda de Saberes, que está sendo produzida na Semana da Leitura de Caxias do Sul, hoje à noite, na TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Aguardo a sua companhia.